Olá, gente boa. Eu mais uma vez aqui para mais um vídeo. Eu quero falar hoje sobre o tema A Lei e a Graça. O título vai estar subordinado ao mesmo do vídeo anterior, Denúncia sobre doutrinas bíblicas manipuladas. E eu gostaria de dizer para os cristãos que naturalmente leem a Bíblia e creem em Deus, creem em Jesus. E para que isso tenha fundamento, é preciso que nós, crendo nessas coisas, precisamos ter coerência, porque senão nós temos que, e vendo na Bíblia, é que ela está diferente daquilo que a religião diz, nós temos que tomar uma decisão. Isso é necessário, que não é só para saber determinada coisa. Então aqui eu vou citar alguns textos bíblicos para você ir conferir na sua Bíblia e ver que o cristianismo diz que nós somos salvos pela graça em Jesus e não temos nada a ver com a lei que é para os judeus e não para os cristãos. Então, com isso, a pessoa, às vezes, ele está na sua religião, mas ele não sabe que a sua própria religião é que defende isso como um esteio principal da construção espiritual. É isso que está dito, né? Não, nós não temos nada a ver com a lei era para os judeus e agora Jesus veio e pelo sacrifício de Jesus nós somos salvos pela graça. Inclusive cita um texto, né? Não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E assim tem muitos textos. Mas eu gostaria de dizer que isso foi algo que foi criado, e já disse nos vídeos anteriores, que foi criado assim que Jesus foi ascenso ao céu e os apóstolos morreram. O cristianismo pegou e modificou isso. E hoje muitos estão na religião e não sabem que a sua igreja está dizendo isso, ou se sabe concordam sem ir conferir. Mas aqui eu vou comentar alguma coisa, mas muito pouco eu vou comentar mais, eu vou citar textos para você mesmo ir até a sua Bíblia e ver que lá essa lei não foi abolida não, sobrou muita coisa, claro que foi modificada um pouco. Então vamos ver aqui, né, porque isso não é só para saber, isso é para tomar uma atitude, porque se nós não tirar limpo o que está escrito e o que é mandamento atual, não adianta nós falar em Deus, Jesus e Bíblia e essas coisas, né? Eu estou falando para pessoas que conhecem a Bíblia e querem a salvação em Jesus. E só que o cristianismo dessas pessoas, e valendo para todos, diz isso, né, que eu acabei de dizer. Então nós vamos olhar aqui, por exemplo, um texto que eu vou ler aqui, Hebreus 10, capítulo 9, Jesus disse assim, tira o primeiro e estabelece o segundo. O que? Aqui está querendo dizer que Jesus se prontificou para morrer pela humanidade, tirando o sistema anterior e que trocava pelo atual. Que antes precisava fazer sacrifício, oferecendo animais em sacrifício para a remissão de pecado uma vez por ano. Mas Jesus veio e morreu pela humanidade uma única vez e fez um sacrifício perfeito. Isso aí os cristãos sabem muito bem. Mas quando isso aconteceu, então Hebreus, você vai ler lá em Hebreus 10 e 9, está dizendo isso. Tira o primeiro sistema e estabelece o segundo. E com isso, no Hebreus 10 e 18, diz assim, não há mais necessidade de sacrifício de animais para a remissão de pecado, porque Jesus agora justificou com a sua morte. Muito bem, isso está dizendo que isso ia ser trocado da lei. Então, tudo o que foi trocado da lei tem a ver com esse assunto só, mas não dizer que a lei toda foi abolida e que muitos mandamentos que os próprios apóstolos continuaram guardando, que nós não temos mais nada a ver com isso. Esse que é o problema, esse que é o erro. Né? Em Hebreus 7,12 também aqui, você pode depois ver na sua Bíblia, ele diz que mudando o sacerdócio, muda-se a lei. Mas muda-se a lei não é extingue-se toda a lei, muda-se, ali não está explicado. E aí eles aproveitaram para fazer a confusão. Muda-se este capítulo da lei, que Jesus assumiu alguma coisa ali e trocou o sacerdócio levítico e agora o sumo sacerdote é Jesus. Isso mudando,
não quer dizer que mudou toda a lei e anulou, porque a prova disso, agora eu vou trazer os textos que provam que sobrou muita coisa da lei que Jesus e os apóstolos guardaram. E os cristãos querem dizer que são continuadores da igreja primitiva, que chama a igreja primitiva dos apóstolos, mas eles guardaram esses mandamentos que eu vou citar, eu vou provar isso, e que hoje estão dizendo que não tem nada a ver. Então, aí tem um grande engano, porque mudou, o que é que mudou? Mudou essa parte específica só da troca do sacerdócio e a remissão de pecados, agora não é mais o sacrifício de animais. Agora, daí mudar toda a lei? Redondamente enganados os que não vão conferir, por exemplo, aqui as provas que a lei permanece ainda. Isaías 66 e 16, se você for ler lá, você vai ver lá que a lei é para todos os povos. Ainda em Isaías 66, 17, estou lendo aqui, fala sobre alimentos proibidos pela lei, que também estão em vigor. Ainda Isaías 66, 22, valendo até o fim dos tempos, está visto ali, se você for ler, que a lei está em vigor até o fim. Isaías 66, 22. Isaías 66, 23, mais um mandamento da lei em vigor você vai encontrar ali. Em vigor, não que foi abolido. Também Apocalipse 14, 12, você vai encontrar que a lei dos mandamentos e a fé em Jesus andam juntas. Não, porque cada um tem uma função diferente. A lei nunca foi para salvar. O Salvador sempre foi Jesus anunciado mesmo antes de nascer. Então a lei e a graça andam juntas. Inclusive, o apóstolo Paulo disse em Romanos 13:31 que a lei e a graça andam juntos, porque são funções diferentes e uma não substituiu a outra. É aí que enganaram ao dizer. Outra coisa, que aqui está a prova de que quando Jesus morreu e ressuscitou e até retornou aos céus, a congregação dos apóstolos que ficou pregando a sua doutrina, ela ficou guardando essa lei, o que sobrou dessa lei, que hoje eles dizem que não tem nada a ver com isso, que isso é para os judeus. Olha aqui os textos. Era atual daquela época e não pode mudar, porque Jesus já tinha retornado aos céus quando foi dito isso, já tinha retornado fazia talvez uns 20 anos. Então não tem como mudar. Então se eles disseram, isso aqui é atual, isso está valendo. E daí como é que fica? Olha aqui, Romanos 13:31, que eu já falei, a lei e a graça andam juntos, foi o apóstolo Paulo disse que disse. Depois Atos 21, do verso 20 ao 24, Paulo e a congregação, onde ele pertencia, guardavam a lei. Vai lá e confere. Atos 24:14, ele disse, eu sirvo a Deus guardando a lei. Sirvo, não servia no passado, não, é no presente, quando ele falou lá. E esse presente vem até hoje. Tá? Atos 24:17, ele disse, eu agora mesmo fui trazer oferta ao templo e me purificar lá, isso era um ritual da lei. É atual, não mudou, né? Os cerimônias da lei, Atos 24:18. E então, vendo isso, o que nós concluímos? Que a lei sobrou muita coisa e que os sucessores de Jesus primitivos, que a igreja diz ser seguidora dessa doutrina, só que eles guardavam a lei e está aqui a prova. Vai lá na sua Bíblia e confere. E isso não é só para saber, isso é para tomar uma atitude. Senão, se quiser salvação, nós vamos ter que obedecer o que está escrito e valendo para hoje. Não podemos ir nesse engano de que, porque lá em Hebreus, que eu disse aqui, Hebreus 10 e 9, o Hebreus 7 e 12, diz que mudando-se o sacerdócio muda a lei, mas mudar numa parte não é anular tudo. Está aí a prova depois, nesses últimos textos que eu citei aqui, e que os apóstolos que continuaram, eles continuaram guardando partes que sobrou da lei e vale para hoje. E só o cristianismo, que após a morte dos apóstolos foi criado esse cristianismo, que ele resolveu, porque ele queria se ver livre dos judeus, e por isso ele pregou isso aí e o povo acreditou. Mas você pode conferir, ou então, se isso não vale, então não vale o Novo Testamento e não podemos dizer que a nossa fé está alicerçada no Novo Testamento.
Porque lá está escrito isso aqui. Não tendo tempo, gente, vamos encerrando e deixando para o próximo vídeo, mas é complicado, né? Alguma coisa tem que ser decidida aí. Até a próxima.